E Deus falou, eu vou parar de morar em Siló e vou morar lá na Filisteias. Eu vou parar de congregar na tenda do concerto e vou morar na casa de Dagon. Deus falou, eu vou esfriar a cabeça por 7 meses. Deus estava bravo. Deus falou, eu vou morar com Dagon 7 meses, porque essas crentadas toda aí não dá mais. Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo no Brasil e no mundo. Hoje eu estarei falando sobre o sumo sacerdote Eli. Exatamente, meu amigo. Eu vou deixar pérolas, detalhes profundos, que você basicamente não encontra em canto nenhum aqui no Brasil. Então pegue o papel e a caneta para fazer todas as anotações sobre o sumo sacerdote Eli. E essa história de Eli está registrada no primeiro livro de Samuel, principalmente ali no capítulo 4. E muitos pregadores falam sobre Eli, porque Eli foi aquele sumo sacerdote de Siló que abençoou a vida de Ana. Eli abençoou Ana. E Ana ficou gestante e deu à luz a Samuel. Então, Eli, pessoal, está envolto dessa história de Eucana, de Ana, de Samuel, de Ofni, Finéias, de Cabode. Então, esse Eli é um personagem de autoestima na Bíblia Sagrada. E eu prometo que eu vou deixar pérolas, detalhes que você não encontra na Bíblia de estudos de rodapés, nos dicionários tradicionais, nas pregações dos púlpitos das igrejas, na faculdade teológica, você não encontra. Então, assim, vale a pena você assistir o vídeo até o final. E aí você vai assistindo, já vai se inscrevendo, deixando comentário na descrição, ativando o sininho e já manda o link para mais um amigo, uma amiga, e me ajude a crescer aí nas redes sociais. Eu tenho mais de 350 vídeos aí no YouTube. Então, eu não economizei conhecimento, até porque o meu conhecimento vem diretamente de Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus original, tá bom? O Deus verdadeiro, Yud-Heh-Vav-Heh, conhecido como Jeová, conhecido como Yahvé, conhecido como Eterno, o Yud-Heh-Vav-Heh. Ele me deu a sabedoria através do seu Santo Espírito, conhecido também como Pneuma Hagios, em grego, ou Ruach HaKadosh, em hebraico. Tá bom? Vamos aprender tudo sobre Eli? Vamos lá? Pega o papel e a caneta, se assente, faça um café gostoso aí e vamos realmente aprender bastante detalhes maravilhosos, meu amigo, sobre Eli. Então, pessoal, a história de Eli está no livro de 1 Samuel e Eli realmente viveu no ano 1100 antes de Cristo. Eli viveu 1100 antes de Cristo. Ou seja, Eli viveu 3123 antes de nós. E Eli, pessoal, vem de uma família aí muito importante de Arão. Arão, irmão de Moisés, gerou vários filhos e um dos filhos de Arão gerou Eli, tá bom? Então Eli é descendente de Arão, isso aqui é muito forte, tá bom? E podemos observar que Eli usava duas coroas. Eli usava duas coroas. A coroa de sumo sacerdote e a coroa de juiz. Então, Eli tinha duas profissões. A religiosa, como sumo sacerdote, e a política. Ele era um tipo de um rei, né? De um líder maior. Naquele tempo era chamado de juiz. Hoje é chamado de rei. Que é muito forte, meu amigo. Então, Eli era de suma importância. Porém, Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Né? Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias começaram a praticar coisas horrendas diante de Deus. E Eli não corrigiu os seus filhos. Por isto, naquele tempo de Eli,
a palavra de Deus era muito valiosa, ou seja, era muito cara. Não tinha profeta. Deus se retirou. Deus se retirou. Ali era um blá blá blá. Muitos pregadores existiam. Sacrifícios todos os anos em Siló. Mas Deus se calou. E aí eu faço uma pergunta para você. Por que Deus se calou? Por causa do pecado. Porque Eli passava a mão na cabeça de Ófni e Finéias. Entendeu? Eli passava a mão na cabeça de Ófni e Finéias. E Deus, Iude Revavé, se retirou lá de Siló. E quando você lê a Bíblia, fala, e naquele tempo a palavra de Deus era muito cara, muito valiosa. Não tinha profeta. Deus, foi embora. E hoje, em muitas igrejas, Deus já se retirou. Tempo. O pregador fica ali, olha, pregando, soa a camisa, e o povo não dá um glória, não dá um aleluia, não tem convenção de alma. Entendeu? Porque Deus já está longe. Por causa de quê? Do pecado do pastor que fica passando a mão na cabeça dos filhos, dos obreiros, e pelo pecado dos obreiros, Ófni e Finéias, que estão adulterando, se prostituindo e roubando o que é de Deus dentro da igreja. E Deus não se faz presente mais dentro dessa igreja. E tem muito crente aí levando sacrifício, levando dízimo, levando oferta, levando o cordeiro, a ovelha. Entendeu? E Ana orou 25 anos pedindo a bênção. Porque Deus tinha se retirado lá de Siló, de Israel. E Ana precisou orar 25 anos por uma vitória. Quando Deus não está na igreja, você tem que orar 25 anos. Quando Deus não se faz presente, você tem que ralar na vida. Nada funciona. E aí você faz uma análise de campo espiritual e vai perceber que você está derrotado porque Deus já se retirou da igreja. E você precisa ser um profeta e colocar a igreja no lugar. Ou você precisa orar para Deus levantar um profeta para falar para Eli que ele está em pecado. Entendeu? E você acha que Eli vai obedecer? Não. A Bíblia diz que Eli preferiu morrer do que obedecer. A Bíblia diz que Eli precisou morrer com o pescoço quebrado, caindo da cadeira do púlpito, mas não corrigiu Ófni e Finéias e não colocou a casa em ordem. E muitos pastores e liderança preferem morrer do que colocar a igreja na posição. E você está se desgastando, né? Levando dízimo, levando oferta, enchendo a barriga do pastor. Porque a Bíblia diz que Eli era obeso e Eli era cego. Literalmente. Eli era obeso, porque comeu demais a gordura das ovelhas, o dízimo e a oferta, andando, viajando de carro bons, e aí acabou engordando demais no pecado e na vida secular. E depois ele ficou cego. E existem muitos pastores gordos na igreja, porque você está dando dízimo e oferta, e esse dízimo e oferta não é investido na igreja, é colocado aí na gordura para o pastor comer somente, e as ovelhas estão morrendo de fome. Você acha que lá tem uma cesta básica para membro? Não. A igreja é rica. Quando fala, o irmão está passando fome, vamos lá abençoar. O pastor fala, olha irmãos, precisamos de uma cesta básica. Porque o dízimo que entra é de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas não dá para tirar uma cesta básica de R$500. Entendeu? Então toma cuidado com essa igreja e Deus está te levantando como profeta para colocar a casa em ordem. Porque se você não colocar a casa em ordem, até você vai morrer. Eli morreu, Ófni e Finéias morreram, Icabode nasceu e a esposa de Finéias também morreu, e 31 mil guerreiros morreram na batalha contra os filisteus e a Arca da Aliança foi tomada. Entendeu? Então faz aí uma análise de campo. Faça uma análise de campo. Se vai mudar essa igreja que você está frequentando, faz uma análise de campo. O pastor prefere morrer. E não é só o pastor que vai morrer, os guerreiros vão morrer. Vão morrer porque não cresce, não desenvolve, não tem novos horizontes. É o blá 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 a vida toda e o Pentecoste não cai na igreja. Deus já se retirou. Tem que fazer uma revolução. Tem que levantar um Jeremias que dá a cara a tapa e fala, olha, Deus está contra Israel. Deus está contra essa igreja. Cadê o profeta? Cadê você? Não tem coragem, né? Você é medroso, tem medo de todo mundo. Então vai ficar na igreja aí, falida, sem Espírito Santo. Tem muito poder em dinheiro.
Tem muita cerâmica na igreja, é linda. Tem muitas luzes. Tem uma plateia gigantesca. Os melhores ternos estão aí. As melhores roupas, os melhores carros estão aí na garagem. Estão ali, olha, na frente da igreja. Entendeu? Mas eu te pergunto, e Deus onde é que está? Onde que Deus está? Porque Deus não vai habitar no meio do pecado. Então toma cuidado, Eli. Toma cuidado, Ofni e Finéias, que são obreiros. E toma cuidado aí, a plateia da igreja. Porque quando o Eli morrer, Ofni e Finéias também vão morrer. E 30 mil soldados também vão morrer. Sabe por quê? Porque os soldados, em vez de tirar Eli lá do trono, preferiu deixar e morrer. Porque tem gente coloiando o erro no meio da igreja. E no final, quando Deus passar a régua, vai levar muita gente. Muita gente em erro, né? Colaborando com o pecado, dizimando para a gordura do pastor. Pastor cego e gordo. E você está dizimando. E as igrejas pequenas estão morrendo sem uma bateria, sem um terreno para construir a igreja. E você dizimando para igrejas grandes que não tem mais onde colocar dinheiro. Coloca a tua casa em ordem, meu irmão, e vai fazer a obra de Deus com sinceridade. A Bíblia diz, é melhor agradar a Deus do que ao homem. Só que você prefere agradar o homem do que a Deus. Porque você quer comprar o seu lugar no púlpito da igreja. Porque você quer mostrar que tem dinheiro na igreja. E Deus está te chamando para o conserto também. Põe a tua casa em ordem. Porque quando Deus passar a régua, tanto vai Eli morrer com pessoas quebradas. Deus vai preparar o gigante Golias para matar Ofni e Finéias. Porque foi assim que Ofni e Finéias morreram. E você vai morrer pela mão dos filisteus. E a arca da aliança vai ser levada. O que é que você quer, meu irmão? Vamos falar sobre Eli? Porque é melhor falar sobre Eli do que falar sobre o pecado que está apodrecendo a igreja de Deus. Entendeu? Vamos falar sobre Eli, porque é melhor do que falar sobre os pecados que estão corrompendo a vida de muitos obreiros na igreja. Não é verdade? Então vamos lá. Não saia do canal não, fica aí. Se você está apanhando é porque você está coloiando. Se você está apanhando é porque você precisa de mudança. Se você está coloiando isso aí, vivendo nesse mundo, é porque Deus está abrindo teus olhos agora. Agora, Deus está te chamando para a obra de missão. O seu dízimo, a sua oferta. Ou seja, o teu dízimo é para levantar templos e comprar instrumentos para a obra de Deus. Isso é muito lindo. E Deus quer contar com você para crescimento do cristianismo. Crescimento da obra, crescimento do evangelho. Então, faça aí um bom investimento. E vamos falar agora sobre Eli. Então, Eli começou a julgar lá em Israel com 58 anos de idade. Ele começou a julgar Israel com 58 anos de idade. E julgou por 40 anos. E morreu com 98 anos. Então, veja que Eli estava em pecado, passando a mão na cabeça de todo mundo. Uma roubalheira terrível de dízimos e ofertas e também dos sacrifícios. Ele sabia, Deus usou profetas para falar com Eli, usou Elcana, o grande profeta ali do texto, Elcana, para falar com Eli, para colocar a casa em ordem, ele não obedeceu. Usou Samuel e Eli não mudou. E Deus deu 98 anos para Eli. Por que 98 anos? Para ver se ele mudava. 98 anos. Por que 98 anos? Deus tentando mudar o cara, Deus tentando mudar ele. E aí eu faço uma pergunta, por que você está vivendo até hoje? Por que você não morreu ainda? Por que Deus está te deixando na igreja lá? Mesmo errando, você cai e se levanta, cai e se levanta. E ainda você continua como cristão. Por que está acontecendo isso contigo? Porque Deus está dando uma oportunidade para você, Eli. Entendeu? Ofni e Finéias, quando morreram, tinham quantos anos? Aproximadamente 70 anos. Exatamente. Eli morreu com 98. Ofni e Finéias morreram com 70 anos. Ofni e Finéias morreram com 70 anos aproximadamente. E não tomaram vergonha. Roubaram a vida toda. Pecaram a vida toda. Morreram com 70 anos. Quem matou Ofni e Finéias foi o gigante Golias. Deus permitiu. Vai lá, Golias, e arranca o pescoço de Ofni e Finéias. Vai lá a cadeira de Moisés e quebra o pescoço de Eli. Entendeu? Por que Deus manda o gigante Golias arrancar a cabeça de Ofni e Finéias?
E por que Deus permite a cadeira de Moisés quebrar e o pescoço de Eli se quebrar também? Porque Eli estava sentado na cadeira de Moisés, a cadeira que foi feita lá no deserto por 40 anos. Nem a cadeira de Moisés aguenta um cara como Eli, meu irmão, de viver 98 anos e Deus indignado porque ele não se converteu. A maior oportunidade que ele teve, 98 anos para se converter e não se converteu. Ofni e Finéias, 70 anos dentro da casa de Deus, dia e noite, e morreram em pecado degolados pelo gigante Golias. É por isso que depois Deus mandou Davi para arrancar o pescoço do gigante, arrancar a cabeça do gigante. Por que Davi arrancou a cabeça do gigante Golias? Porque o gigante Golias arrancou a cabeça de Ofni e Finéias. Entendeu? Não pegou ainda? Então faça um estudo aí, porque isso aí eu já deixei no outro vídeo falando sobre Icabode. Coloque lá, Matusalém Especialista, Icabode, que tem a história completa, tá bom? Porque esse vídeo aqui é sobre Eli. Eli, que está dentro da igreja, é presidente, sumo sacerdote, e está em pecado, passando a mão na cabeça de todo mundo. E Deus está dando para ele 98 anos de vida e ele não quer mudar. E para você? Eu vou fazer uma pergunta aqui, olha para mim, por favor. E você vai mudar de vida quando? Quando é que você vai ter sinceridade com Deus? Quando é que você vai colocar sua casa em ordem? Quando é que você vai parar de passar a mão na cabeça do menino e da menina? Quando é que você vai colocar aqueles obreiros em disciplina? Você vai esperar a tua cadeira no trono quebrar? E você quebrar o pescoço também? Você vai esperar Ofni e Finéias, teus filhos morrerem nas drogas no mundão, porque você não quer colocar a casa em ordem? E aí? Quem é que vai colocar a tua casa em ordem? Se você não está colocando a tua casa em ordem, quem vai colocar a tua casa em ordem é o mundo. É o mundo, é Deus, talvez. Como é que acontece isso? Na morte? Você vai esperar a morte chegar? Hein, Eli? Manda esse vídeo, meu irmão, para mais alguém aí. Mande esse vídeo, ou tome para você como exemplo. Quando é que você vai mudar? Quando? Essa é a pergunta que não quer calar. Quando é que você vai mudar, Eli? Quando é, obreiro, Ofni, Finéias, que você vai mudar? Você vai mudar de vida. Ou quando é que você vai mudar dessa igreja aí que não está dando para nada? E quando é que você vai fazer a obra de verdade? Porque agora é só blá blá blá, enchendo barriga de pastores e colocando dinheiro nas igrejas que não cabe mais dinheiro. Quando é que você vai mudar de verdade? Vai fazer a obra de Deus de verdade? Quando que é? Coloca aqui na descrição quando é que você vai mudar. Pelo amor de Deus, tem que mudar. Não espera morrer não, para depois mudar, tá bom? Então, pessoal, ele morreu no dia 10, tá bom? Do mês de Avá. É muito forte. E esse Eli, ele morreu realmente por causa das notícias, né? Chegou a primeira notícia e falou, olha, Israel perdeu a primeira guerra. Foi um baque, né? Cadê Deus? Perdeu a primeira guerra. Israel perdeu a primeira guerra. Milhares de pessoas morreram. Aí Eli falou, olha, morreram porque a Arca da Aliança não está lá. Na verdade, ele queria usar a Arca da Aliança como um amuleto. A Arca da Aliança não está lá. Quando a Arca da Aliança chegar, Deus vai abençoar. Meu irmão, Deus não é amuleto. A Arca da Aliança não é amuleto. Não adianta você falar, eu vou levar a Bíblia e estou salvo. A Bíblia não é amuleto. Eu vou fazer tal coisa e estou salvo. Não. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer somente teu dízimo, porque muita gente dizima, oferta, vive uma vida regalada, riquíssimo, e quando morre, ainda pede a sua salvação. Louco, nesta noite te pedirão a tua alma. Para quem será a tua alma? Para quem será? Essa é a pergunta que não quer calar, porque dízimo não vai salvar. Porque a obra de caridade somente não salva. Porque ainda a igreja somente não salva. O que vai salvar é a tua comunhão diretamente com o Pai. A oração do pastor não vai te salvar. A oração da mamãe, da mamita, não vai te salvar. Ah, mas tem alguém intercedendo. Vai te ajudar. A minha mãe é poderosa. Vai te ajudar. Aí você vai falar, eu tenho uma profetisa que ora e a terra abala. Isso tudo te ajuda. Mas não te salva. Quem te salva é você mesmo.
Escapa pela tua vida. Vai buscar intimidade com o Pai. Vai buscar intimidade com Deus. Para de depender de um e de outro. Ninguém vai te salvar, meu irmão. Quem vai te salvar é a graça através de você mesmo, que você vai deixar a graça entrar dentro de você. Não adianta você ficar dentro da graça só. A graça tem que estar dentro de você. Não adianta estar dentro da igreja somente. A graça de Deus tem que estar dentro de você. A fé, a fidelidade, a comunhão tem que estar dentro de você. Entendeu? E Eli não tinha nada disso. Eli não tinha nada disso. Então a primeira notícia foi: Israel perdeu a primeira batalha. Aí Eli mandou a arca da aliança, Ofni e Finéias. Aí lá do meio da guerra saiu um homem da tribo de Benjamim e foi até Eli e falou: eu vim correndo da guerra, Eli. E Eli perguntou: o que aconteceu? O rapaz falou para ele: Ofni e Finéias morreram. Aí Eli ficou de boa, porque o profeta já tinha falado para Eli que a casa de Eli ia cair, literalmente. Que Ofni e Finéias iriam morrer no mesmo dia. O profeta Eucana, o profeta Samuel já tinham falado: olha Eli, os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Então, o Eli, quando recebeu a notícia que Ofni e Finéias morreram, Eli ainda se manteve firme, né? Porque Deus não vai fazer nada, sem antes te avisar. Por que você está assistindo esse vídeo aqui? É porque Deus está te avisando. Endireita, coloca a tua casa no altar, porque a casa vai cair. Porque literalmente as coisas vão ficar feias para você que está em pecado, que não está levando a sério as coisas de Deus. Entendeu? Então Eli sabia disso. E quando chegou a notícia, Ofni e Finéias morreram, Eli se manteve, porque Deus já tinha avisado para ele. Aí o rapaz benjamita, o mensageiro, continuou falando: Israel perdeu a batalha. Eli ainda se manteve. Ou seja, a igreja foi destruída. Eli ainda se manteve em pé, sentado na cadeira. A cadeira não quebrou com essas 2 notícias. Ou 3, né? 3 notícias. Primeiro, Israel perdeu a guerra. Segundo, Ofni e Finéias morreram. Terceiro, o segundo grupo, de novo, perdeu a guerra. Agora vem a 4ª notícia. A 4ª notícia. Na 4ª notícia, aí a cadeira quebrou. Literalmente, meu irmão. Caiu de costa. Ele quebrou as pernas da cadeira e caiu. O rapaz falou assim: olha, a arca da aliança foi tomada. A presença de Deus saiu, foi de vez agora. Deus, olha aqui, pega essa pérola aí. O mensageiro benjamita estava falando: Deus preferiu morar com os filisteus do que morar em Siló. É a mesma coisa de Deus falar assim, de um mensageiro falar para você assim: ó, Deus prefere morar lá no centro de macumbaria do que naquela igreja. É a mesma coisa. Deus prefere morar no centro de macumbaria do que na igreja. Porque lá no centro de macumbaria ninguém conhece de verdade a Deus. Agora, na igreja, todo mundo conhece a Deus e está de relaxismo. Então, o soldado, o rapaz falou assim: eu vim da guerra. Israel perdeu a primeira guerra. Ofni e Finéias morreram. O segundo grupo da guerra morreu. Agora vem a 4ª notícia para quebrar as pernas da cadeira de Moisés. Falou: a arca da aliança foi tomada. Deus prefere morar com os filisteus. Deus prefere ir para a casa de Dagon, o deus peixe, o deus sereia, né? Deus prefere morar no templo de Dagon do que na casa de Eli. Aí acabou com tudo, meu irmão. Essa mensagem foi para acabar com tudo. Deus prefere morar no centro de macumbaria do que na igreja. Acabou com tudo. Deus prefere estar no meio dos ímpios do que no meio de alguns crentes que defamam o nome de Deus. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí vem a reflexão novamente. Como é que está a minha igreja, né? Como é que estão meus líderes? Como que eu estou no meio dessa podridão? Eu não posso te falar nada, meu irmão. Quem vai fazer uma análise de campo espiritual é você. A Bíblia diz: examina, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso te examinar, mas eu estou como profeta de Deus. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque às vezes Deus está preferindo conversar com o ímpio do que dentro de algumas igrejas aí. Foi isso que aconteceu. Deus falou: eu vou morar com Dagon. Eu vou morar lá na Filisteia, do que morar aqui em Siló, do que morar com Ofni e Finéias,
do que... Deus estava triste, meu irmão. Deus estava triste. É uma mensagem dura de repreensão. Deus estava triste com Ofni, com Finéias, com Eli, com a cambada toda, com a igreja toda. Entendeu? Porque estavam defamando o nome de Deus, porque eram ladrões e porque levavam as coisas de brincadeira no meio das mulheradas, não levavam a sério as coisas de Deus. E Deus falou: eu vou parar de morar em Siló e vou morar lá na Filisteias. Eu vou parar de congregar na tenda do concerto e vou morar na casa de Dagon. Deus falou: eu vou esfriar a cabeça por 7 meses. Será que Deus esfria a cabeça, irmão? Será que Deus não fica chateado com algumas coisas? Porque a Bíblia fala: não provocais a ira de Deus. Deus estava bravo. Deus falou: eu vou morar com Dagon 7 meses, porque essas crentadas todas aí não dá mais. Essas crentadas todas não dá mais. Eu vou morar com Dagon. E Deus foi morar com Dagon. Deus foi colocar a casa de Dagon em ordem. Quebrou Dagon, jogou Dagon pelo chão, botou lá em ordem. Entendeu? Por que Deus foi morar com Dagon? Porque o povo evangélico, ou melhor, os judeus, estava tudo bagunçado. E aí eu pergunto: será que Deus vai se retirar da sua vida para morar com o ímpio? Será que Deus vai sair da sua igreja, que você diz que é tão especial, para morar com os católicos ou com os feiticeiros? Porque foi isso que Deus fez. Saiu de Siló para morar com os filisteus. Saiu do templo, da tenda consagrada por Moisés e Arão. Saiu dali: eu não quero mais. Eu vou morar lá no templo de Dagon. Vou esfriar a cabeça. Porque se eu ficar aqui em Israel, eu vou matar muita gente. Morreu mais de 30 mil pessoas lá em Israel. Morreram mais de 30 mil pessoas. E Deus falou: se eu ficar, eu vou matar mais gente. Aí quando Deus voltou lá dos filisteus, ainda matou uma multidão de pessoas lá dos judeus, de Bet-Semes, da cidade de Bet-Semes. Entendeu? Então, meu amigo, a arca chegou lá em Israel, puxada por bois, por vacas, né? E o pessoal da cidade de Bet-Semes, lá de Israel, abriram a arca e olharam para dentro, para ver se os filisteus tinham roubado a Bíblia que estava dentro da arca. Ali também tinha a vara de Arão. Então, quando a arca chegou ali, todo mundo falou: olha, vamos abrir a arca para ver se os filisteus roubaram as coisas. Os filisteus, na verdade, não roubaram o que estava dentro da arca. A Bíblia diz que os filisteus mandaram vários ratos de ouro como dízimo para Israel. Enquanto Ofni e Finéias estavam roubando, os filisteus não roubaram. Entendeu? Não roubaram. Não roubaram. Os crentes roubavam, mas o ímpio não. Então Deus está muito chateado com muitas igrejas aí. Muitas igrejas ladronas. Muitos líderes ladrões. Deus está chateado. E em muitas igrejas Deus já se retirou. E Deus vai preferir morar com ímpio do que com crente. Crente torto, crente que não se endireita. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Vamos voltar a falar sobre Eli? Porque o negócio pegou, o cinto foi tirado. Não é verdade? Deus quer colocar a casa em ordem. Você que está bagunçado, irmã, você que está toda bagunçada, Deus quer colocar a sua vida em ordem. Fica chorando nos cantos aí, porque não canta na igreja lá, porque a igreja é rica, é milionária, porque tem 1000 obreiros e tem aí uma campina grande para você fazer a obra. Jesus falou: a seara é grande. Mas para você que é obcecado, acha que somente aquela igreja tem o poder de salvar. Para você que é limitado, para você que só enxerga um palmo do teu nariz, só vale aquela igreja ali que você congrega. E Deus está dizendo: grande é a seara. Deus está mandando recado, Deus está mandando notícias, boas novas, profecias, revelações na palavra, dizendo: grande, olha a palavra aqui, ó, grande é a obra. Grande é a obra de evangelização. Deus quer soprar teu nome no meio dos gentios, mas você quer ficar enfurnado dentro daquela igreja, comprar o teu trono. Você acha que só tem salvação ali, você acha que é só ali, e fica chorando, e fica se maldicendo, e fica blasfemando contra Deus. Não é verdade? Então tem muitas pessoas depressivas, cantoras depressivas, pregadores depressivos. Sabe por quê? Porque fecharam uma porta para ele. Fecharam uma porta, já entraram em depressão. E Deus está gritando: grande é a seara, meu filho. Poucos são os obreiros. Você está avisando aquela igreja e eu estou avisando o mundo inteiro para você ganhar.
Se uma igreja te rejeita, tem 1000 outras igrejas. Entendeu? Se uma igreja está te oprimindo, tem 1000 outras igrejas. Se teu dízimo não está sendo bem investido, tem 1000 outras igrejas precisando aí de instrumentos, de terrenos para construção. E você está perdendo todo o teu tempo, chorando, achando que está fazendo a obra de Deus e na verdade é um, né, entre aspas, um fracassado aí, porque só acha que tem salvação ali naquela igreja. É limitado demais. Deus tem o mundo inteiro para você ganhar e você acha que teu lugar é naquele cerco, naquele curral, no meio de Eli, Ofni e Finéias. Toma cuidado, entendeu? Então eu vou terminar, meu amigo, esse vídeo aqui falando o seguinte. Eli morreu. Ofni e Finéias também morreram. E agora a Bíblia vai falar que Finéias tinham 2 filhos. O primeiro se chamava, deixa eu ver aqui o nome do primeiro, Aitube. E o segundo, Icabode. Finéias tinha 2 filhos. O primeiro, Iatube. O segundo, Icabode. Icabode nasceu de 7 meses. Né? Icabode nasceu de 7 meses. Por isso que o nome dele é Icabode. Foi-se a glória. E Icabode foi criado ali com Iatube, mas foi um menino raquítico e morreu com 25 anos, segundo a história. Não progrediu, não cresceu, não desenvolveu e morreu prematuramente. E Iatube deu origem a Imeleque. E Imeleque deu origem a Abiatar. Exatamente. E aí Abiatar deu origem ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias que você conhece, vem dessa descendência. Entendeu? Só que existia uma maldição na família de Eli. Deus falou, ninguém da família de Eli vai chegar, né, aos 40 anos de idade. Todos irão morrer com menos de 40 anos de idade, aproximadamente. Aproximadamente, tá bom? Então assim, Ofni e Finéias morreram com 70 anos. Ofni e Finéias morreram com 70 anos. Aí, Iatube e Icabode morreu com aproximadamente 40 anos cada um deles. Aí depois veio esse outro aqui, que é o terceiro, né, na sucessão, Aimeleque, que também morreu com aproximadamente 40 anos. Depois veio Abiatar, no tempo de Davi e Salomão, que também morreu com aproximadamente 40 anos. E em suas gerações ninguém passava de 40 anos. Essa é a idade próxima. Porque Deus lançou a maldição sobre a família de Eli. E aí vem o profeta Jeremias, que você conhece. E o profeta Jeremias começou cedo. Né? Eu sou uma criança, começou cedo. E o profeta Jeremias morre também com aproximadamente 40 anos de idade. Por que Jeremias morreu com 40 anos? Porque Jeremias também estava debaixo de maldição hereditária. Entendeu? Então tem tudo isso aí para você colocar em ordem. Mas aqui, resumindo, meu amigo e minha amiga, tem outros vídeos no YouTube para você estudar. É lógico que você está falando, Pastor Matusalém, eu quero um conhecimento mais profundo. Então, compre os 4 livros que eu elaborei. O primeiro é o livro do Gênesis, com mais de 700 páginas. O segundo é o livro dos Sermões, com mais de 700 páginas. O terceiro é o livro A Olaria de Obreiros, com mais de 500 páginas. E o quarto livro é o livro de ouro do Pregador Absoluto, com mais de 700 páginas. Então, meu amigo, nesses livros tem detalhes profundos, detalhes sobre a maioria dos personagens da Bíblia Sagrada. Só que eu trago a feijoada. Eu trago detalhe que você não encontra em canto nenhum. Não adianta procurar no Google, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Você só vai encontrar os detalhes profundos em meus livros. Porque são detalhes que estão em livros antigos, dicionários antigos. Alguns desses materiais nem foram publicados aqui no Brasil. Outros detalhes são revelações bíblicas. Então, você não vai encontrar porque cada pessoa individualmente é usado por Deus de forma diferente. Entendeu? E minha sabedoria nesse nível veio do Pai. Então, compre os 4 livros do pastor Matusalém Especialista, inclusive o livro de ouro do Pregador Absoluto. Esse livro de ouro acabou todos os exemplares da primeira remessa. E aí eu pedi a segunda remessa. Já chegou,
já está em mãos a segunda remessa. Então, nesse número aqui da tela, tem realmente o número do celular para você mandar uma mensagem e adquirir o 4º livro do pastor Matusalém Especialista, que chegou agora a segunda remessa. Livro de ouro do pregador absoluto. A glória do conhecimento. A glória do conhecimento. Por que a glória do conhecimento? Porque existem mais de 1000 pérolas que nunca foi falado no Brasil. Entendeu? Tudo sobre os personagens aí, né, da Bíblia Sagrada. Nome do pai, nome da mãe, né? Porque muitas pessoas pregam sobre Eli, né? Vai falar sobre Eli, mas não fala o nome da esposa de Eli. Vai falar sobre Icabode, mas não fala o que aconteceu com Icabode, qual a idade que ele morreu, e etc, e etc, e etc. Em meus livros, eu deixo tudo isso. Só que assim, pessoal, é tudo isso e muito mais. Entendeu? Então, assim, são pérolas, são detalhes que ninguém falou aqui no Brasil. Então, vale a pena. Aqui na tela do vídeo tem o número do celular para você mandar uma mensagem. Não é amanhã, é hoje, é agora. Invista. Dizimista você já é, ofertante você já é. Você já investe na vida de todo mundo. Mas precisa investir em você. Porque através do conhecimento você vai conhecer a Deus. E através do conhecimento de Deus, você vai ter intimidade com Deus. Quanto mais você conhece, mais intimidade você tem. Entendeu? É melhor você conhecer a pessoa. Então é melhor você conhecer de Deus. E esses livros vão te ajudar bastante. Eu sou o pastor Matusalém Especialista. Este é o programa Cenário Bíblico. E eu tenho mais de 350 vídeos no YouTube. Assista a todos, comente, divulgue, ative o sininho, deixa o comentário na descrição e tamo juntos, meu amigo. Eu te espero em outro vídeo e que Deus abençoe a sua vida para uma grande mudança.